E o preço do Bitcoin acaba de renovar novas máximas, chegando muito próximo dos 119 mil dólares. Então, no momento que eu estou gravando esse vídeo, em algumas exchanges o Bitcoin já estava sendo cotado acima dos 19 mil dólares, renovando as máximas históricas. Então vamos dar uma olhada aqui no panorama geral do Bitcoin no vídeo de hoje, falar sobre alguns dados, alguns gráficos aqui como sempre. Se você curte o conteúdo do canal, não esqueça de deixar o like, clicar no sininho, inscrever-se no canal, ficar à vontade na seção dos comentários e clicar no hype aqui embaixo, certo? E lembrando o disclaimer clássico do canal, isso não é uma dica de investimentos. Então, Bitcoin subindo aqui novamente, a gente teve um fechamento bastante interessante aí em vários ativos, como o MicroStrategy, que fechou aí na máxima histórica também. A gente tem a questão do dólar subindo nos últimos dias, certo? O que contribui também para o preço do Bitcoin em reais. Inclusive, deixa eu voltar aqui, o preço do Bitcoin em reais também está na máxima histórica. Se a gente colocar nos últimos 5 anos, mais de 1000% de valorização em dólar. E nesse vídeo eu queria trazer também uma matéria que teve bastante acessos aqui, da Folha de São Paulo, que fala que você não precisa ter Bitcoin. Olha só que interessante. E é muito interessante porque a mídia tradicional geralmente dá maus conselhos em relação à saúde, em relação à alimentação, em relação à economia, em relação a finanças pessoais, em relação a vários assuntos, certo? E Bitcoin não deixa de ser um deles. É claro, essa aqui é a minha opinião, eu vou dar ela aqui no vídeo e vocês podem concordar ou não. Então, o que diz aqui na matéria? Você não precisa ter Bitcoin. Alta não é sinônimo de solidez e euforia não é argumento. E aqui é verdade, na verdade, nessa reportagem aqui, ele não faz nenhuma crítica muito tosca ao Bitcoin, como, você precisa que políticos e burocratas protejam a sua moeda e por aí vai. Ele simplesmente fala que sim, o preço subiu, o preço está subindo muito, mas isso não quer dizer que você necessariamente precisa ter Bitcoin. O ouro, por exemplo, já tem 5 mil anos, o Bitcoin é um ativo muito mais recente, o ouro é um bem físico com demanda constante e múltiplas finalidades, já o Bitcoin é um ativo 100% real, cuja única função atualmente é especulativa ou no máximo de troca em nichos específicos. Bom, então eu já vou começar aqui neste ponto, porque na verdade o Bitcoin ele tem várias funções muito relevantes para o dia de hoje, quando você conhece um pouco mais da economia real. Quando você sabe, por exemplo, o problema das moedas fiduciárias, da inflação aí de, por exemplo, o dólar desde 1913 já perdeu mais de 97% do seu poder de compra. O real já perdeu mais de 85% do seu poder de compra desde 1994, desde o Plano Real. E isso acontece porque políticos e burocratas têm o poder de imprimir cada vez mais dinheiro. Esse gráfico aqui, por exemplo, é o gráfico da base monetária dos Estados Unidos e vocês podem observar que ela é crescente e desde 2008 ela é muito mais crescente, certo? Teve aí uma explosão na base monetária desde a época aí das políticas de quantitative easing, desde a crise do subprime nos Estados Unidos. A gente tem também a manipulação da taxa de juros, o que distorce incentivos e criam bolhas financeiras, como vocês veem aqui que aconteceu nos anos 2000, em 2008, em 2020 aqui também. Enfim, as bolhas, elas são criadas, elas são elas são potencializadas pela manipulação na taxa de juros e pela impressão de dinheiro. Então, além da inflação, além da expansão na base monetária e da manipulação da taxa de juros, a gente também tem o problema da dívida crescente. A dívida do dólar, por exemplo, já passa de 37 trilhões de dólares. Nos Estados Unidos está crescente e dificilmente será paga. Então, as moedas fiduciárias estão colapsando. Então as pessoas estão procurando alternativas para o sistema financeiro global. Não é simplesmente um movimento especulativo, mas sim uma tentativa de identificar o novo padrão financeiro global. Algumas pessoas estão apostando no ouro de fato e outras estão apostando no ouro digital, talvez o Bitcoin. Lembrando, não é uma dica de investimentos aqui, é o disclaimer que eu sempre faço no canal, mas sim, existe esse movimento nesse sentido. E quando a gente analisa os maiores players aí do mercado, a gente tem ETFs à vista no Bitcoin com mais de 1 milhão de unidades de Bitcoin, a gente tem grandes exchanges, a gente tem empresas como a MicroStrategy fazendo caixa em Bitcoin, e inclusive o governo dos Estados Unidos e o governo da China que estão nos top 10 detentores
de Bitcoin não à toa, certo? Quando a gente pensa do ponto de vista da economia clássica, certo? Da Escola Austríaca de Economia, a gente vê, por exemplo, frases do Hayek, Friedrich Hayek, que foi Prêmio Nobel de Economia, falando sobre a necessidade do Bitcoin lá em 1984. Ele diz, abre aspas, eu não acredito que teremos um bom dinheiro antes de tirá-lo das mãos do governo. Tudo que podemos fazer é introduzir algo que eles não podem parar. Temos também o Milton Friedman, em 1999, que diz que a única coisa que falta, mas que em breve será desenvolvida, é um eCash confiável, um método de comprar na internet que você pode transferir fundos de A para B, sem que A conheça B, ou B conhecendo A. A maneira pela qual posso tomar uma nota de $20 e entregá-lo para você e não há registro nem de onde veio, nem para onde foi. E você pode obter isso sem saber quem eu sou. Esse tipo de coisa vai se desenvolver na internet, fecha aspas. Então, ter um ativo que não depende de políticos e burocratas para que esse ativo continue funcionando, que não pode ser confiscado e que pode ser transferido aí 24 horas por dia, 7 dias por semana, tem sim um valor muito grande. Inclusive, recentemente, com o conflito, por exemplo, da Rússia e da Ucrânia, o Bitcoin era muito utilizado nesses países. Um dos países que mais utilizavam Bitcoin eram exatamente estes dois. Isso acontece porque o sistema financeiro, então local, as agências, os caixas eletrônicos, estavam com problemas de funcionamento, é claro, por causa do conflito, mas o Bitcoin não se importa com isso, não se importa aí com... Não depende da infraestrutura local, pois ele é um ativo global e você poderia movimentar, então, milhões de dólares simplesmente com uma senha na sua cabeça. Então isso sim tem muito valor fugir aí da inflação de políticos e burocratas, tem muito valor fugir da crise da dívida, tem muito valor fugir da manipulação de juros por parte aí de políticos e burocratas, tem muito valor fugir da expansão da base monetária. E sobre a volatilidade do ativo, que também é mencionado aqui nessa matéria, certo? Que o Bitcoin é muito volátil, de fato é muito volátil, a gente já viu quedas de 70%, 80%, e pode ser que elas aconteçam novamente. Eu volto para este gráfico aqui, que é o gráfico do ouro na época da República de Weimar, na Alemanha. Então, na República de Weimar, a gente não, né? No caso, foi testemunhado aí nessa época um período de hiperinflação e o ouro tinha um comportamento aí parecido com um gráfico do Bitcoin. Então, muita volatilidade, quedas aí gigantescas aqui, como vocês podem ver no gráfico, e uma valorização gigantesca também. Mas isso não acontece simplesmente porque o ouro é um ativo volátil, mas também por causa do colapso da moeda fiduciária da Alemanha, da República de Weimar, na época. Então, não exatamente, mas algo parecido com o que a gente está vendo aqui no mundo. Em alguns países, por exemplo, em países como Venezuela, a gente viu isso realmente acontecendo, hiperinflação e destruição completa da moeda. Mas em alguns países a inflação é mais constante, e mais lenta, como é o caso do dólar, por exemplo, que é uma das maiores moedas, mais importantes ainda no mundo, mas já perdeu aí mais de 97% do seu poder de compra. Então todo ativo que sai do zero e passa a valer aí 2 trilhões de mercado de capitalização, inevitavelmente vai ter volatilidade. Não à toa aqui, por exemplo, se a gente pegar aí os principais ativos do mundo hoje, Nvidia, Microsoft, Apple, Amazon, Google, Meta, são empresas que ao longo da sua valorização aí para chegar em trilhões de dólares de market cap tiveram bastante volatilidade. E o Bitcoin é um ativo que está crescendo ainda mais rápido do que essas empresas em termos de valorização. Então, sim, a volatilidade ela acaba sendo inevitável, certo? Além disso, a gente recentemente teve vários players, como a BlackRock, aí, abrindo um ETF de Bitcoin. A BlackRock é a maior gestora de investimentos e o ETF de Bitcoin da BlackRock vem ganhando cada vez mais adoção. Então é uma adoção institucional, inclusive, se todos esses players estão percebendo uma alternativa no Bitcoin, não só como uma alternativa financeira, uma alternativa para utilizar para transferir fundos aí de forma descentralizada, mas também como uma potencial alternativa ao sistema financeiro global. Não à toa isso está
acontecendo. Então aqui a mensagem é simples, aqui voltando para a reportagem aqui da Folha, a mensagem é simples, não é porque subiu que você precisa ter, isso é verdade, o Bitcoin pode ser até o assunto do momento, mas isso não torna essencial, também é verdade, você não deveria investir em nada só porque é o assunto do momento. Investir não é sobre seguir tendências, mas sobre seguir objetivos, e objetivos não se constroem com euforia, mas com fundamento. Isso aqui tudo é verdade, tá? Na verdade, não tem nenhum erro aqui neste texto, nesta parte do texto. O único problema é que em nenhum momento ele fala sobre o motivo pelo qual o Bitcoin existe, que é exatamente a inflação das moedas fiduciárias, a crise da dívida, o colapso das moedas fiduciárias, e economistas mesmo do século passado aí já conseguiam identificar a necessidade de uma moeda realmente forte, que tivesse um limite aí superior de oferta, como o Bitcoin tem de 21 milhões de unidades, então Hayek já falava sobre isso, Mises já falava sobre a importância de um dinheiro forte, Milton Friedman falou sobre um dinheiro da internet, enfim, vários economistas já conseguiam prever a importância disso mesmo antes do Bitcoin existir. Então, sim, existe um motivo muito claro econômico para a necessidade do Bitcoin, que é basicamente a possibilidade de um dinheiro que não depende de políticos e burocratas. E só para vocês terem uma ideia do potencial destrutivo aí da manipulação do dinheiro, eu quero mostrar novamente esse site aqui, que é o que aconteceu em 1971. O que aconteceu em 1971, então? O final do padrão ouro, certo? Da paridade, mais especificamente dizendo, entre dólar e ouro, com o final do acordo de Bretton Woods. O presidente dos Estados Unidos da época, o Richard Nixon, então revogou essa paridade do dólar com o ouro, deu basicamente um calote global. E desde então, o dólar ele não tem mais essa paridade com o ouro, permitindo que políticos e burocratas manipulem muito mais a moeda do que em relação ao que acontecia antes. Então, desde que isso aconteceu, por exemplo, mesmo com o aumento da produtividade constante, como vocês podem ver no gráfico aqui na tela, a remuneração parou de crescer no mesmo ritmo. A gente viu uma quantidade de dólares em circulação aumentando exponencialmente desde 1971, a dívida americana explodindo, o superávit, o déficit federal aumentando, o valor de $1, então, diminuindo ao longo do tempo, certo? Em 2025 aqui, perda de poder de compra do dólar, a inflação acumulada, o crescimento do preço das casas abrindo em relação ao crescimento da renda, quanto tempo é preciso economizar para comprar uma casa, adultos jovens morando com os pais, tudo isso crescendo aí desde 1971 de forma bastante exponencial. Desigualdade de renda familiar também crescendo, renda dos 1% mais ricos, então desigualdade de uma maneira geral crescendo. Índice de preço ao consumidor também aumentando bastante, o preço do ouro aumentando, porque, claro, agora que o dólar não tem mais paridade com o ouro, não é o ouro que se prejudica, é o dólar que se prejudica. O ouro continua se valorizando e está na máxima histórica. Preço do petróleo também, filhos por mulher, queda na taxa de natalidade. Então, quando a gente vê esse tipo de análise, na verdade, é porque a pessoa ela não entendeu nada sobre o motivo pelo qual o Bitcoin existe. Talvez não seja uma intenção ruim nem nada, mas por isso que eu acho importante falar sobre o assunto, para que as pessoas estejam preparadas aí e possam se proteger de todas as armadilhas que temos hoje. Armadilhas da inflação, da crise da dívida e todos os problemas que são causados pela manipulação da taxa de juros e pela manipulação do dinheiro por parte de políticos e burocratas. E, enfim, toda essa incapacidade aí da mídia tradicional, da velha mídia, entender os fenômenos que estão acontecendo atualmente, descrever os fenômenos que estão acontecendo atualmente, faz com que a audiência das mídias tradicionais caiam com mais velocidade. Então temos dois fatores, basicamente, que explicam a queda da mídia tradicional. Um deles é a própria tecnologia. Hoje em dia, no celular, você pode ouvir um vídeo no YouTube de alta qualidade com alguém muito qualificado sobre o assunto exatamente que você quer, no momento que você quer, então está superando aí a utilidade da mídia tradicional, onde você é obrigado a ver um específico assunto naquele específico momento, ver o que estão querendo que você veja e não o que você quer ver, certo? E o segundo ponto é a incapacidade aí da mídia tradicional, geralmente, de dialogar com o mundo real hoje em dia, certo? Então, para ilustrar isso, eu tenho algumas matérias aqui, a primeira da UOL. Então, redes sociais superam mídia tradicional no acesso global a notícias, aponta Instituto Reuters.
Aqui uma notícia da Revista Oeste. Audiência em queda leva a Globo a avaliar mudanças no Fantástico. Uma notícia do jornal Metrópolis, que tem um anúncio gigante aqui na minha frente, deixa eu fechar. Globo tem pior audiência da história em dezembro de 2024. Depois uma notícia da Terra, também com um anúncio gigante, deixa eu fechar novamente. Momento de crise. A aposta da Globo é ignorada pelo público e cai drasticamente. E uma última aqui da Folha de São Paulo, então queda de audiência do Fantástico faz a Globo estudar novidades para o programa. Então, provavelmente, o declínio aí da mídia tradicional, a mídia tradicional não vai provavelmente deixar de existir, mas vai ser simplesmente um nicho aí. Então, assim como o rádio, assim como o jornal físico, assim como as revistas, a mídia vai ser a mídia tradicional aí que a gente está acostumado na televisão e tal. E até nos portais de notícia vão ser apenas um nicho. E as pessoas estão cada vez mais utilizando a internet, então, como uma fonte de informação, porque lá você tem todo tipo de viés e todo tipo de informação na hora que você quiser. Você não precisa consumir o que a grande mídia e o que políticos e burocratas muitas vezes querem que você consuma. Você pode decidir o conteúdo que mais agrada você. Então, antes de fechar o vídeo aqui com várias notícias interessantes, com a máxima histórica aí no Bitcoin e outros assuntos, eu quero lembrar vocês de que este vídeo é patrocinado então pela Bipa. A gente tem o código Satoshi, então, onde você pode, criando uma nova conta, conseguir vários benefícios, a ganhar até R$100 de Bitcoin. E tem o link aqui na descrição do vídeo, então, para você conhecer as regras. Eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar o like, clicar no sininho, inscrever no canal e ficar à vontade na seção dos comentários. Um grande abraço e até mais.